Hoje eu tô fazendo a Alicia Keys, ou Alicia Keys, gravando com 0 de maquiagem. É quarta-feira, eu tô gravando só hoje o Repensando, que vai ao ar amanhã. Normalmente eu faço com alguma antecedência, mas daqui a pouco eu explico por que isso aconteceu essa semana. Eu evito tirar proveito de polêmica, eu evito tratar de assunto que tá assim em muita evidência. Eu prefiro tratar desses assuntos polêmicos e que estão em evidência depois de um tempo, depois que a poeira baixa, depois que as pessoas, inclusive eu mesma, né, depois que a gente retoma a tranquilidade. Eu acho que com algum distanciamento a gente tem mais tranquilidade, a gente tem mais informação, a discussão fica mais responsável, fica mais interessante, fica mais produtiva. Porém, o Rodrigo Lima sugeriu que eu falasse sobre intolerância religiosa, várias pessoas endossaram. É uma questão que tem aparecido na minha vida questão de um mês e tal, e que tem chamado muito a minha atenção. Eu tenho conversado sobre isso com as pessoas, com os meus amigos e tal. É óbvio que intolerância religiosa existe, é óbvio que isso é um assunto polêmico e tal, mas entrou na minha vida de uma maneira mais contundente há pouco tempo, especificamente depois da entrevista com o Pirula. Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha crença, e isso para mim é só mais uma característica, não é uma qualidade nem um defeito. É o fato da pessoa acreditar ou não, o fato da pessoa ter uma crença diferente e tal, faz parte do pacote que ela é. Não faz com que ela seja melhor nem pior. O fato de uma pessoa ter fé ou não faz dela mais tolerante, mais amorosa, nada. Eu observo muito mais o comportamento, a atitude, as ações das pessoas do que o que elas falam, do que o que elas pregam, do que elas acham que acreditam, né? Porque às vezes eu acredito muito numa coisa, mas o meu comportamento denuncia que essa minha crença é só, né, verbal, é só no intelecto, não é no concreto, não é assim que eu me comporto, não é assim que eu ajo. De qualquer maneira, posso ser ingênua, talvez eu esteja sendo, posso ser burra, talvez eu esteja sendo, mas fazer o mal em nome de Deus, né, agredir em nome de alguma religião, porque eu caminhei por várias religiões, por curiosidade, não estou dizendo que eu frequentei, mas assim, eu já fui ver, né? Eu sou uma pessoa curiosa e, em princípio, eu não tenho julgamento nenhum. Depois eu faço os meus julgamentos, e aí são conceitos, não são preconceitos. Desde quando eu era menina até hoje, e olha que já é muito tempo, mas assim, eu vou lá ver o que é, eu quero ouvir, eu quero entender, eu quero, né, por uma curiosidade pessoal, por uma curiosidade profissional. E em todas as religiões, o ponto fundamental é o amor, a tolerância, a fraternidade. Fica ali nos 10 mandamentos, né? Um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, mas são os 10 mandamentos. É o que a gente meio que sabe que é o correto, cada uma com as suas adaptações, mas não foge muito disso. E, assim, e o amor é sempre a base de tudo. E aí que eu não entendo aonde que está essa conexão do amor com a vontade de eliminar o outro, de exterminar o outro, com a falta de tolerância. É impressionante como às vezes falta amor, falta tolerância, e o que a gente vê é um comportamento agressivo, extremamente agressivo, abusador, raivoso, né, em nome de um Deus, em nome de uma religião, em nome de... E aí eu fico um pouco assustada, porque eu não duvido da boa intenção das pessoas, de verdade eu não duvido das boas intenções, mas às vezes as ações são muito ruins, são muito castradoras, são assustadoras. Tô falando no âmbito geral, eu fico imaginando no âmbito pessoal, né? Um assunto que foi super polêmico no meu Face, eu coloquei um artigo do El País em que se discutia a falta de tolerância, a intolerância da esquerda e da direita. Olha, eu não consigo me lembrar de muitos comentários que falaram da temática da entrevista. A discussão foi toda do ofende a minha religião, não ofende a minha religião, isso é arte, isso não é arte. E de novo, assim, eu não sou uma especialista em arte. Muitas obras, inclusive dessa exposição que foi censurada no Rio Grande do Sul, muitas dessas obras eu não gosto, assim como eu não gosto e não entendo muitas obras modernistas, por exemplo. Eu não gostar é uma coisa, dizer que não é arte é outra.
Censurar a manifestação do outro é outra coisa muito diferente. A gente pode colocar indicação por faixa etária, a gente pode, são vários os mecanismos que a gente pode adotar antes de uma censura, mas o meu gosto pessoal, a minha falta de entendimento, a minha ignorância, a minha falta de compreensão para uma obra de arte não pode decretar a falência disso como arte, porque eu entendo a arte como uma manifestação artística de uma outra pessoa. A Nise da Silveira tem um trabalho maravilhoso. Às vezes a pessoa coloca na arte o que ela não faz no concreto. Isso é um outro ponto de vista. A intolerância religiosa e a maneira bruta com que isso tem vivenciado tem me chamado a atenção, porque se eu posso censurar o outro, o contrário também vale. E a gente começa censurando as crenças, depois a gente vai censurando outras coisas, e eu acho que vai chegar uma hora que vai ser muito difícil a gente entender o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, qual o limite disso tudo. Eu entendo que tá todo mundo muito cansado, muito estressado, muito injuriado com tudo isso que está acontecendo, mas quanto mais a gente se sente prejudicado ou afetado, mais a gente tem que relevar as coisas. Eu entendo assim, eu ajo assim na minha vida, mais eu entendo que eu tenho que relevar as coisas e me aproximar com o amor das pessoas. Agressão, censura, ódio, extermínio, não me parece uma alternativa saudável para esses tempos difíceis que estamos vivendo. Então, eu vejo com muita preocupação. Não consigo concluir o assunto. Eu só consigo aqui dividir com vocês o meu temor, a minha tristeza e o meu espanto com relação a tanta violência, inclusive no âmbito religioso. Independente de qualquer coisa, isso precisa ser dito. Independente de qualquer coisa, este espaço é um espaço muito privilegiado. Mesmo as opiniões contrárias, mesmo as pessoas que não concordam em nada, se manifestam com uma elegância, com um respeito, com uma amorosidade que faz com que eu entenda que esse espaço nosso aqui é um espaço muito privilegiado. Eu quero agradecer algumas pessoas, eu fiz uma colinha. Verônica Marques, Gil Tavares, Cleusa Paduan, Renato Lopes, que comentaram na minha publicação no Facebook sobre relacionamentos, e eles colocaram comentários muito interessantes, basicamente falando sobre respeito, sobre se anular, sobre questionar mesmo qual é o melhor momento de terminar um relacionamento, sobre o Repensando 59. Muito obrigada, e é por isso que eu chamo vocês de meus amores.